Queridos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 24. Gênesis 3, do versículo 14 ao versículo 24. Nós vamos concluir as mensagens que eu iniciei alguns domingos, há 15 dias mais ou menos, há 21 dias atrás. E eu quero hoje concluir esse capítulo com a terceira mensagem nesse texto. Gênesis 3, do versículo 14 ao versículo 24. Os irmãos que nos acompanham de casa poderão também acompanhar a leitura conosco. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendestes à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Podeis sentar, queridos. Vamos ter mais uma palavra de oração, rogando ao Senhor que fale ao nosso coração nessa noite. Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, que fala ao nosso coração, que alimenta a nossa alma, que nos mostra o caminho que nós devemos andar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos ao nosso acesso à tua palavra. Fala ao nosso coração nesse instante. Usa, meu Deus, como instrumento nas tuas mãos. Abençoa a tua igreja, o teu povo, para que nós possamos sairmos daqui nessa noite edificados pela tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nem sempre nós temos a solução correta para um problema de nossa vida que nós desejamos. Nem sempre quando nós descobrimos um problema de saúde, nós temos o remédio para a cura imediata. Nem sempre que ocorre algum imprevisto em nossa vida, nós temos uma solução rápida para contornar essa situação contrária. Fato é que nem sempre nós temos soluções para tudo que ocorre em nossa vida. Uma prova viva disso é o que nós estamos vivendo esses dias com essa pandemia. O mundo inteiro está tentando encontrar uma solução, uma saída, uma vacina, um remédio que seja comprovado cientificamente, que seja de fato eficaz, sem contraindicações futuras. O mundo inteiro está voltado, debruçado, todos os cientistas, tudo que tem de pesquisador, de médico, de pessoas que são especializadas nessa área, pelo mundo afora, em grandes e em pequenos países, tentando de alguma forma encontrar uma solução para um problema que é comum de todos. Nós cremos e temos a esperança de que a solução virá, mas até então não chegou a tempo suficiente de salvar as milhares e milhares de vidas que já se foram por causa desse vírus tão mortal. E assim, irmãos, nos demais espaços, nas demais áreas de nossa vida, nós vamos percebendo aos poucos, com coisas pequenas ou com coisas grandes, com pequenos acontecimentos ou com coisas extraordinárias como essa que vem acontecendo,
que nós não temos a solução para todos os nossos problemas, que nós não somos capazes, por mais que sejamos inteligentes, por mais que sejamos habilidosos e talentosos, de solucionar todos os problemas de nossa vida. Nós temos aprendido e temos visto isso dia após dia. No entanto, quando nós lemos Gênesis capítulo 3, que já foi aqui pregado por mim 2 vezes durante este mês, nós percebemos que um grande problema surge na história com o pecado do homem. E talvez alguém possa pensar o seguinte: Deus então foi pego de surpresa com esse problema. Quando o homem peca, Deus então foi pego de surpresa, mas na verdade não é isso que a Bíblia nos mostra. No momento que o homem peca, prontamente Deus já chega com a solução. E a gente então meditou no primeiro momento sobre os passos para a queda, quando nós falamos sobre as atitudes de Eva, que pela sedução da serpente foi enganada. Mas logo em seguida, na nossa segunda reflexão, nós meditamos sobre os passos para a restauração. Esses passos para a restauração não é o homem que dá, mas é o próprio Deus. Pois o versículo 8 do capítulo 3 nos diz aí que Deus andava pelo jardim na viração do dia. O homem caminha para a queda, o homem caminha para a destruição, mas agora Deus se apresenta no jardim, Deus está presente no jardim e caminha em direção, em rumo ao homem para restaurar a sua situação de caído. Mas agora, quando nós chegamos no versículo 14 ao versículo 24, nós agora temos, irmãos, algo a mais a observarmos. Eu queria então meditar hoje com os irmãos, nessa nossa última reflexão, sobre a solução restauradora de Deus para o pecado. Deus não foi pego de surpresa. Quando o homem peca, Deus não passa um tempo planejando, pensando o que faria, tentando arrumar um meio, uma saída, como nós muitas vezes tentamos fazer em nossa vida quando algo nos surpreende, como nós somos pegos de surpresa. Não. No momento da queda, imediatamente após o homem desobedecer à ordenança do Senhor, Deus já traz a solução. Deus chega na viração do dia. Veja que no versículo 7 do capítulo 3, assim que a mulher e o homem comem do fruto proibido, os seus olhos são abertos e logo eles perceberam que estavam nus e imediatamente produziram folhas de figueiras para se cobrir. No versículo imediato, no versículo 8, eles ouviram a voz do Senhor. É claro que nas narrativas bíblicas, nem sempre de um versículo para o outro, as coisas acontecem imediatamente. Às vezes, de um versículo para outro, nós temos um espaço de tempo gigantesco, pois, afinal de contas, o que nós temos nas narrativas é um resumo da história. É apenas os momentos principais dessa história. Mas, ao mesmo tempo, por ser apenas um resumo da história, isso nos mostra que há uma profundidade muito maior em cada detalhe que há nessa história, que foi contada de forma resumida. Por isso que Gênesis capítulo 3, embora envolva muitos outros aspectos, porque nós aqui temos um resumo da queda do homem, contado agora por Deus, certamente na transmissão a Moisés, para que fosse transmitido a outras gerações, nós agora temos, irmãos, nesse relato de Gênesis, e eu falo isso mencionando Moisés, porque é o autor mais provável desse livro, porque quem estava lá para narrar a história? A história da criação, a história da queda, ela foi transmitida de geração após geração, por aquilo que nós chamamos de tradição oral, ou seja, família após família, geração após geração, foi transmitindo a história da queda, a história da humanidade, o que aconteceu com os primórdios. No entanto, quem é que estava lá quando Deus disse, olha, haja luz? Quem é que estava presente lá quando Deus disse, olha, haja trevas, haja uma porção seca? Quem estava lá? Não havia ninguém para registrar, para anotar, para depois transmitir às demais pessoas. Portanto, o que nós temos aqui é um relato que certamente o próprio Deus transmitiu a alguém a respeito da criação. Gênesis 1 e 2 é uma transmissão de Deus do que aconteceu no princípio. E agora no capítulo 3 nós temos um resumo da queda. E por ser um resumo, e um resumo tão importante, nós temos, irmãos, que observar alguns detalhes. Nenhum detalhe pode ser desapercebido, porque se é um resumo e se foi escrito, há uma gama de significados importantíssimos para serem observados. É o que acontece no capítulo 3 de Gênesis. 3 sermões, esse é o terceiro que eu estou pregando, são insuficientes para narrar toda a profundidade, todas as verdades que são reveladas nesse texto.
porque há muito mais a ser visto por nós nessa narrativa. Mas observe agora, irmãos, que após o pecado do homem, Deus chega imediatamente com a solução restauradora para o seu pecado. E a primeira coisa que nós vamos observar aqui é que essa solução veio, primeiro, na aplicação das penalidades. E eu queria que você então atentasse agora comigo do versículo 14 ao versículo 19. Nesses versículos nós vamos perceber agora Deus aplicando algumas penalidades por causa do pecado do homem. O pecado não ficou impune. Deus não fez vistas grossas ao pecado. E aqui nós vamos perceber, irmãos, algo interessante que acontece no versículo 14, 16 e 17. 3 palavras que Deus dirige a 3 seres distintos. Primeiro, Deus fala à serpente. Segundo, no versículo 16, Deus fala à mulher. Terceiro, no versículo 17, Deus fala a Adão. 3 palavras, 3 sermões. Aqui Deus agora vai dirigir a cada um destes que estava ali no Éden e que foram responsáveis pelo pecado, pela queda. Primeira palavra de Deus, ela vai à serpente, porque foi primeiro a serpente que induziu a mulher ao pecado. Lembrem-se que o homem e mulher foram criados santos. Então, na condição de santos que estavam num jardim, um ambiente santo, santificado pelo Senhor, eles não estavam ainda propensos ao pecado. Eles não tinham a inclinação que hoje nós temos assim que nós nascemos. O salmista diz: eu nasci em pecado e em pecado concebeu minha mãe. Nós já temos essa inclinação dentro do nosso coração. Por isso que a criança desde cedo, por mais novinha que seja, ela já começa a ficar zangada quando você tira a chupeta da boca dela. E quando ela cresce mais um pouquinho, ela aprende a mentir. Desde cedo nós já percebemos a inclinação da criança, do infante, para a mentira, para esconder o que fez de errado, para tentar apagar aquilo que ela sujou, aquilo que ela manchou, porque a inclinação agora está em nosso coração, do pequeno, desde o mais jovem até o mais velho. Mas isso não tinha no Éden. O homem foi criado santo, colocado num ambiente santo. Essa interferência veio de fora e veio da serpente. Serpente essa que agora representava, que agora era uma demonstração clara do próprio Satanás, que havia sido expulso do céu por causa da sua rebeldia. Querendo ser igual a Deus, ele foi expulso do céu com a terça parte de anjos. E agora lá no Éden, Satanás, aqui a serpente, como diz o versículo 14, tenta a mulher. Ele tenta seduzi-la ao pecado e consegue. Seguindo essa ordem, então, nós meditamos na nossa última reflexão sobre 4 perguntas que Deus fez ao homem e à mulher por causa do pecado. E essas 4 perguntas, elas por si só já respondem o problema, já respondem absolutamente tudo que o homem fez. Quando Deus pergunta a Adão o que é que ele havia feito, ele culpa Eva. Quando Deus pergunta a Eva o que ela havia feito, ela culpa a serpente. É aqui no jardim do Éden que começa o tal do disse-me-disse. É lá no jardim do Éden que começa a transmissão de culpa. Ninguém quer ser o culpado, ninguém quer assumir a responsabilidade. Foi eu não, foi outra pessoa. Foi a mulher que tu me destes. Não foi a serpente que me seduziu e eu comi. Não fui eu. A tentativa de escapar do julgamento, a tentativa de escapar da sua culpa. Mas agora, quando Deus pergunta ao homem e à mulher, porque eles pecaram, eles transferem a culpa para outro. Deus agora começa então a trazer algumas penalidades para eles. Primeiro, a palavra de Deus a Satanás. Disse Deus à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Nós não temos, irmãos, informações se antes da queda a serpente, a cobra, ela tinha a mesma natureza física como tem hoje. Eu não consigo enxergar uma cobra com pés, mas alguns discutem e entram nesse mérito de discutir como era a serpente antes da queda. Ela antes não rastejava, ela antes vivia sobre as árvores, ela antes tinha os pés, não ou não tinha. Há uma discussão muito forte a respeito de como era a natureza física da serpente antes da queda, mas o foco principal do texto não é esse, mostrar como era a forma física da serpente. O que Deus quer mostrar aqui agora com respeito a rastejar é o aspecto da humilhação.
você vai comer do pó da terra. Esse é o aspecto principal da condenação, da penalidade que Deus agora aplica à serpente. Olha, você é responsável por isso, você agora vai rastejar. E o seu rastejar é um sinônimo de humilhação. Você vai comer do pó da terra, você vai andar por ela, você vai se arrastar nela, no pó, você vai levar poeira nos olhos. É um aspecto de humilhação, a palavra de Deus agora a Satanás. Mas a segunda palavra que nós vamos encontrar é a palavra de Deus à mulher. Veja comigo o versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Veja que agora Deus fala sobre a gravidez da mulher. E aqui nós temos um outro problema também. Antes da queda, o homem tinha ou não tinha filhos? Nós não temos informações claras, precisas e comprovadas de que antes da queda, Adão e Eva tinham outro filho, a não ser Enoque e Caim. Aliás, desculpe, irmãos, Abel e Caim, que vem ser citado mais à frente. Nós não temos informações. Alguns tentam argumentar que já havia ela já tinha filhos antes da queda, porque quando Caim sai errante pela terra, quando ele mata o seu irmão Abel, ele encontra-se com uma família, ele forma uma família. Onde é que estava esse povo que não está no registro bíblico? Mas acontece que, como eu falei no início, às vezes de um versículo para outro, há uma passagem de tempo de anos e anos que nós não temos registros. O fato é que possivelmente, com quase toda certeza, antes da queda, tanto Adão e Eva não tinham filhos ainda. Caso contrário, nós teríamos uma grande complicação. Ora, se Adão e Eva pecaram e os seus filhos estavam distantes e não pecaram, então o pecado não afetou todo mundo. E não é assim que a Bíblia nos mostra. Diz que o pecado afetou absolutamente todos. Eva se torna a mãe dos seres humanos, e a partir dela todos agora começam a nascer em pecado, inclinados ao pecado. Isso nos mostra claramente que certamente, antes da queda, eles ainda não tinham filhos. Mas Deus já mostra como seria o processo de procriação. Até porque no capítulo 1, Deus já havia dito, aliás, no capítulo 2, a ordenança para eles era para que eles crescessem e multiplicassem. Havia um desejo claro de Deus na multiplicação. No entanto, por causa do pecado, Deus agora vai multiplicar os sofrimentos da gravidez. Ou seja, se por um lado a serpente agora foi humilhada, a primeira palavra de Deus à serpente, a mulher agora vai lembrar para o resto de sua vida, geração após geração, todas as vezes que for dar luz a um filho, por causa das dores, por causa das complicações. Minha esposa está grávida, e todos que já passaram por isso ou estão passando por isso sabem o quanto que é delicado esse momento. A preocupação natural de como está o feto, até porque você não consegue saber como está dentro, a preocupação com os sintomas que o corpo surge, as muitas mudanças que ocorrem, é o momento que a mulher tem muito enjoo, é dores, é medicamento para assim, é exame, aquela coisa toda. Todas sabem, as mulheres, muito mais do que nós homens, que nunca vamos entender na prática o que é que significa, todas que já são mães sabem do sofrimento que é para gerar, para ter e depois para criar os seus filhos. Alguém sabiamente já disse que ser mãe é padecer no paraíso. Quem tem os seus filhos não se arrepende de tê-los, mas sabe do sacrifício que foi para criá-los, para educá-los, e a dor de cabeça que nunca mais acaba, por mais velho que seja e por mais longe que esteja e muito mais bem resolvido que esteja. E aqui nós vamos perceber que isso é fruto da queda. Deus diz: olha, eu vou multiplicar os sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores darás luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Quando Deus aqui fala que o desejo dela será para o marido e ele agora a governará, não está focando, irmãos, aqui no aspecto da sujeição da mulher ou de uma submissão forçada, escravizante, que menosprezasse a mulher. No entanto, a mulher agora estaria submissa sempre ao seu marido. O homem era o cabeça, é o cabeça do lar, e a mulher agora teria que se submeter a essa situação. O grande problema
não é a mulher ser submissa ao homem, não é o homem ser o cabeça do lar. Mas o grande problema no meio disso tudo é o pecado. E aí o pecado dá origem ao machismo e dá origem também ao feminismo, aos dois extremos. Porque é o pecado que vem para atrapalhar absolutamente todas as coisas. O pecado atrapalha a visão correta que o homem deve ter da mulher. O pecado interfere e impede que o homem ame a mulher como Cristo amou a igreja. Mas o pecado, por outro lado, também corrompe a visão da mulher para que ela enxergue o seu marido como o homem que Deus colocou na sua vida para cuidar, para proteger e para governar a casa. E quando o pecado então entra, isso tudo vira uma bagunça. Então se torna difícil o homem ser líder do lar e se torna difícil a mulher ser submissa ao homem por causa do pecado. E esse conflito então se estende sobre os filhos, se estende com a nora, se estende com a sogra e perdura toda a vida, de modo que não tem uma família que não tenha aqui ou ali um problema ou outro com respeito à liderança, com respeito a posições, com respeito a relacionamento. É fruto, é consequência do pecado. Por isso agora Deus diz: você vai ter dores e o seu desejo será para o teu marido e ele te governará. Mas agora o terceiro sermão que Deus dá é para o homem. E observe que quando Deus fala à mulher e quando Deus fala ao homem, essa fala de Deus para homem e para mulher inclui maldições, mas também inclui bênçãos. Isso não acontece com a serpente. A serpente apenas é o seguinte: você vai rastejar sobre a terra. Mas quando fala ao homem, quando fala à mulher, Deus agora traz penalidades, maldições. No caso da mulher, ela vai multiplicar o sofrimento, ela vai ter problema na concepção, na relação marital, no seu papel de ser submissa. Mas qual é a bênção que Deus concede à mulher? Ainda assim, ela vai conseguir ter filhos. Isso é uma bênção. Deus poderia muito bem ter impedido que a mulher tivesse filhos na queda. A humanidade que mal havia começado poderia ter acabado ali. Mas diz: você vai ter filhos, porém com dores. Isso é uma bênção de Deus. A permissão que a mulher ainda possa desfrutar de um filho, que, como diz o Salmo 127 e o Salmo 128, são flechas na mão do Senhor, são herança do Senhor. Isso é um aspecto da bênção de Deus, que ainda assim é concedida à mulher e ao homem. Por outro lado, a mulher também, após receber a maldição, ela recebe a bênção de fazer parte no programa redentor de Deus. Sabe por quê? Porque era através dela que viria o Messias. E sabe como é que isso ajuda em tudo? O homem agora poderia arrogar para si um título de superior. Quando Deus diz: olha, o teu marido te governará, o homem agora, com essa fala de Deus, por causa do seu pecado, poderia agora querer escravizar a mulher, colocá-la debaixo dos seus pés: você vai fazer o que eu quero. Mas sabe o que é que Deus faz? Deus diz: é através do seu descendente, é através da sua semente que eu vou esmagar a cabeça da serpente. Sabe o que é que acontece agora? A mulher assumiu um papel fundamental no programa redentor de Deus. Era através dela que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Quem? Cristo. E isso faz com que ela não seja humilhada pelo homem. Isso faz com que ela seja agora honrada por Deus. É uma grande bênção. Por isso que a Bíblia diz que a herança do Senhor são os filhos. Foi por essa bênção que Deus concedeu a Eva que veio Cristo. Caso contrário, a humanidade estaria totalmente fadada ao seu pecado. Não haveria esperança nenhuma. Mas veja agora a palavra de Deus ao homem, versículo de número 17. E a Adão disse: visto que atendestes a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Observe que ao homem foi dado desde o princípio o domínio. E o domínio do homem estava sobre a terra, estava sobre os animais e estava também sobre a sua casa. Ele é o líder. Quando o homem peca, essas três áreas são atingidas, porque o homem é responsável por elas. A terra que o homem deveria cultivar, deveria guardar, deveria produzir, ela é atingida. Maldita é a terra por tua causa. A terra agora entra em conflito com o homem. Ela produz espinhos e abrolhos. O homem semeia a semente na terra e a planta retorna com um galho, com espinhos, e o fura. O homem tenta tirar uma fruta, mas os espinhos da árvore o corta. Ou seja, a terra agora se volta contra Adão. Isso faz parte da maldição.
nós não temos mais facilidade, nós não temos mais nada de mão beijada. O homem agora vai ter que suar para comer o seu pão diário. Além disso, veja agora na continuação: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. O problema não era o trabalho. Deus nos fez na terra, Deus nos criou e colocou na terra. Nós fomos feitos da terra, colocados na terra e para viver na terra. O problema não foi a terra, o problema não foi o trabalho não era um problema no princípio. O que tornou o trabalho um problema foi exatamente o pecado. Por isso que você almeja tanto se aposentar, mas quando se aposenta fica entediado dentro de casa, compreende? A gente passa a vida inteira trabalhando, especialmente os mais experientes, onde sou muito novo para experimentar disso, mas passa a vida inteira trabalhando, almejando uma aposentadoria. Aí quando se aposenta, que passa um mês, no segundo mês, no terceiro mês, está entediado dentro de casa. Não é à toa que tem tantas pessoas que, ainda que sejam aposentadas, estão ali trabalhando, especialmente os homens, porque fica entediado, não pode ficar parado. Nós fomos feitos para o trabalho. E quando nós não trabalhamos, e quando nós não produzimos, seja lá o que for, nós nos sentimos frustrados, porque nós não estamos produzindo. Nós somos feitos para produzir. Agora veja, que agora Deus diz: você vai obter esse alimento durante o dia da sua vida por meio da fadiga. E essa é a maldição que Deus dá. O trabalho vai se tornar cansativo para o homem. E quando então chega do versículo número 18, a terra, ela, diz o texto, produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Quais as maldições que Deus aqui aplica ao homem? A terra foi maldita por causa do homem. Ele agora vai se esforçar para conseguir o seu mantimento. Ele agora vai ficar fadigado por causa do seu trabalho. E ele agora vai voltar ao pó. É a morte. Mas qual é a bênção que está inclusa nisso, irmãos? Veja comigo, por gentileza, quando o texto nos diz o seguinte, versículo 17: em fadigas obterás o sustento durante os dias da tua vida. O trabalho vai ser pesado, a terra vai produzir abrolhos e espinhos, mas o que é que Deus agora promete? Você terá o sustento durante os dias da sua vida. É a bênção de Deus. Veja que quando Deus traz a solução para o pecado, na palavra que Ele dá tanto à mulher quanto ao homem, Ele inclui bênção e maldição, com exceção da serpente. Para a serpente só tem maldição, vai rastejar, não há nenhuma bênção que é declarada a ela. Mas ao homem e à mulher, por mais difícil que se tornasse a vida deles agora, Deus promete uma bênção. A mulher, você vai ter filhos, e ao homem, você vai ter o sustento. Ou seja, Deus começa a mostrar uma solução. Ainda não é o fim, nem tudo acabou. Eu ainda tenho algo para vocês. É exatamente isso que agora nós vamos perceber no capítulo 3 de Gênesis. Mas em segundo lugar, irmãos, olhando para esse aspecto da solução restauradora de Deus para o pecado, nós vimos que em primeiro lugar ela ocorre na aplicação das penalidades, mas em segundo, ela ocorre numa promessa que trouxe esperança. Eu queria que você voltasse para o versículo 15, eu pulei, mas eu quero retornar para esse versículo, porque nós vamos vê-lo isoladamente. Diz o texto: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É nesse momento que nós temos a maior promessa de todos os tempos para a humanidade. Deus vai fazer com que através da mulher venha alguém que fira a cabeça da serpente. É o texto que nós chamamos o proto-evangelho, é o texto mais conhecido da Bíblia Sagrada pelos cristãos que já entenderam a mensagem da queda e da redenção. É o proto-evangelho, é o primeiro anúncio que nós temos de que viria Jesus. Primeiro o evangelho está aqui. É o primeiro anúncio de que viria alguém para nos libertar. É a primeira referência direta a Cristo que nós temos. Aonde é que nós encontramos, irmãos, esperança nessa promessa? Primeiro, observe que Deus coloca a inimizade. Mais uma vez nós encontramos a solução e a graça restauradora de Deus para a vida do homem. Deus coloca a inimizade entre, observe comigo, a descendência, aliás, por inimizade entre ti
e a descendência, e a mulher. Ou seja, Deus agora torna a serpente inimiga da mulher. Como assim isso faz parte do plano redentor? Como isso é uma demonstração da graça? Se a serpente seduziu a mulher, se a mulher caiu na graça da serpente e comeu do fruto proibido, sabe o que é que isso significa? A mulher poderia agora seguir os passos, seguir o caminho da serpente. A mulher agora poderia facilmente viver uma vida entregue ao pecado, entregue totalmente às suas paixões e agora ficar subjugada a Satanás. Porque é exatamente isso que o pecado faz. O pecado escraviza. O pecado nos faz-nos ser amigos do mundo e inimigos de Deus. Quanto mais próximos do pecado nós estamos, mais distante de Deus nós estaremos, e assim vice-versa. E à medida que a mulher peca e ela ouve a voz da serpente e acolhe aquele chamado, aquela sedução, ela poderia muito bem agora se tornar amiga, no sentido de que ela se entregaria completamente aos seus prazeres carnais e se tornaria inimiga de Deus. Mas sabe o que é que Deus faz? Quando Deus chega, eu vou colocar uma inimizade nisso. Primeira intriga que acontece é essa entre a serpente e a mulher. Deus colocou uma inimizade entre a serpente e a mulher. Mas sabe qual é a segunda inimizade que acontece agora? Entre a tua descendência e o seu descendente. Além de colocar uma inimizade entre a mulher e a serpente, Deus agora coloca uma inimizade entre o fruto da serpente, aliás, entre a semente da serpente e a semente da mulher. Qual é a semente da serpente? É o mundo, é Satanás, são os prazeres, são os filhos das trevas. Mas qual a semente da mulher? É Cristo. Através da mulher viria Cristo, através da multiplicação, através da reprodução, através de gerações, viria finalmente aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. Deus agora coloca uma inimizade no jardim, a mulher contra a serpente, e a semente da serpente contra a semente da mulher. Fato é que quando nós chegamos no capítulo 4, o que é que nós temos, irmãos? Primeiro relato de homicídio. Aqui começa uma demonstração física, clara, palpável dessa guerra que não tem fim. A descendência de Caim e a descendência de Abel, que mais tarde vai haver a troca por causa da sua morte, é claro, pela descendência de Sete. Uma guerra começa na terra, o povo eleito de Deus, o povo escolhido do Senhor, o povo santo e separado, com os ímpios, que são inimigos a ferro e fogo do povo de Deus. Essa briga continua, essa briga se perdurou por muito tempo. Os descendentes de Caim, nós vamos vê-los mais tarde, no capítulo 6, com a corrupção do gênero humano, ao ponto que a terra estava como que exalando de corrupção, e Deus então resolve destruir, através da descendência pura de quem? De Noé. A corrupção, irmãos, ela agora se espalha e uma guerra começa entre essas duas descendências, entre essas sementes, aqueles que resolveram seguir os passos da serpente e aqueles que são semente da mulher, que são filhos, que fazem parte desse pacto que Deus faz com o homem. Uma briga sem fim começa, e agora nos é dito que este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora nós temos uma promessa, nós temos um apontamento para um momento final. Quando Cristo é crucificado, cada martelada que ele recebia na cruz do Calvário, Satanás se alegrava achando que ele havia obtido a vitória. Mas quando Satanás achou que havia vencido, aquilo era apenas uma picada no calcanhar, numa figura, numa linguagem simbólica, porque Cristo triunfou sobre a morte. E como diz Colossenses capítulo 2, ele despojou os principados e potestades publicamente e expôs aos desprezos, triunfando deles na cruz. Colossenses 2, versículo 15. Ele, despojando os principados e potestades, com referência à ação diabólica, com referência a Satanás, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aquela serpente que recebeu a maldição de rastejar sobre a terra, finalmente agora é esmagada com a ressurreição de Cristo. Satanás achou que havia vencido a batalha quando Cristo é crucificado, quando ele é sepultado, e 3 dias passa ali. Mas no terceiro dia, domingo pela manhã,
ele ressuscita. E toda a comemoração antecipada de Satanás caiu por terra, porque Cristo triunfou. E a linguagem de Colossenses é a seguinte: ele despojou os principados, ele publicamente expôs aos desprezos. Satanás riu antes do tempo, como a gente costuma dizer. E tudo isso é fruto dessa guerra que começa no Jardim do Éden. O descendente, ou a semente da mulher, e a semente da serpente. Uma guerra que vai durar geração após geração. Se você ler o Antigo Testamento, você vai encontrar relatos de guerra. O povo de Deus era constantemente atacado. Constantemente haviam divisões, haviam guerras. Nações ímpias e a nação escolhida e separada por Deus. É uma guerra que vai durar até a vinda de Cristo, porque até hoje a igreja do Senhor ela é perseguida pelos ímpios. E cada dia será mais e mais. No entanto, a promessa da graça que agora nos é dada é que aquele que viria como fruto da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Sabe o que é isso? Nos garante? Por mais que estejamos humilhados, pisados, a vitória final já nos foi garantida. Cristo já garantiu isso com a sua ressurreição. Nós agora lutamos uma guerra já sabendo o resultado dela. Nós lutamos, nós batalhamos, mas nós já sabemos qual será o desfecho final. Não há dúvidas com respeito ao fim, não há mais emblemas com respeito ao amanhã. Cristo já nos mostrou claramente, nós somos com Ele mais do que vencedores. É exatamente isso que acontece agora para os descendentes da mulher que fazem parte do pacto que Deus estabelece com o homem. Mas não para aí. Quando nós chegamos do versículo 20 ao versículo 24, a terceira forma que nós percebemos da solução que Deus traz para restaurar o pecado do homem é exatamente agora, irmãos, na concessão da graça. Observe comigo o versículo de número 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. É interessante que esse aspecto de dar o nome, na cultura antiga ela tinha um significado muito mais forte do que hoje. Mas ainda hoje, no século 21, nós temos alguns reflexos. Você sabe de onde saiu a origem, de onde surgiu essa ideia da mulher carregar o sobrenome do marido quando casa? Você acha que é aleatório? Da cultura oriental, da cultura europeia? Não, começa aqui. É aqui que Deus estabelece isso. E até hoje nós carregamos essa cultura, é algo muito forte, impregnado. Tem se perdido cada dia mais e mais por conta do feminismo, por causa dos movimentos que surgem, mas veja que a origem começa aqui. Versículo 21, diz o texto: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Observe, irmãos, que agora, essa graça que já foi vista e prometida no versículo 15, agora começa a ser mais palpável. Deus produz vestimentas para o homem. Embora o homem tenha provocado, embora o homem tenha sido rebelde, ingrato, obstinado contra o Senhor, ainda assim, Deus escolheu abrigar-se com o pecador. O que é que significa? Ainda que o homem tenha pecado, desprezado, se rebelado contra ele, ainda assim Deus resolveu fazer um pacto, um compromisso com esse homem. Isso começa a ser demonstrado, irmãos, mais uma vez, no versículo 21, quando Deus faz vestimentas de peles para Adão. Lembra que eu falei que cada detalhe do texto é importante? Se nós temos um resumo da história, então cada palavra colocada nesse resumo tem um seu significado. E quando o texto diz que Deus fez pele de vestimentas para Adão, isso não pode estar aqui por acaso. Caso não tivesse uma devida importância, não seria registrado esse aparente detalhe da história. Mas acontece que esse aparente detalhe da história não é apenas um pequeno detalhe, traz um significado da história. Deus agora vai mostrar claramente ao homem e à mulher a forma como eles seriam salvos, a forma como eles seriam redimidos. Para que o homem e a mulher fossem cobertos com peles de animais, foi necessário fazer um primeiro sacrifício. Afinal de contas, embora Deus tivesse todo o poder, embora Deus pudesse agir de forma natural, ora, se Ele criou do nada o universo, se criou da terra o homem, Deus poderia criar do nada uma roupa para o homem. Mas diz o texto que essa roupa foi feita com peles de animais. Deus usa dos meios naturais para operar de forma sobrenatural. Ele tira dos animais para vestir os homens. Sabe o que significa? Através da morte, através do sacrifício, o homem agora recebe de Deus a sua proteção.
E aqui nós temos uma demonstração clara da graça de Deus sendo concedida ao homem. Deus, quando concede ao homem peles de animais, o que nós vamos, irmãos, perceber é que essa pele de animais, ela tinha alguns propósitos. Deus fez roupas para o homem primeiro, para cobrir a sua nudez, porque ele tentou cobrir a sua nudez com folhas. Mas as folhas são fracas, as folhas secam, elas caem, elas não têm a textura suficiente, elas não têm capacidade de aquecer. Deus então faz folha para cobrir, Deus faz pele, a roupa de pele para cobrir, porque o homem estava envergonhado. Segundo, certamente Deus faz para os aquecer, porque agora o homem começaria a sentir as mudanças climáticas que haviam. Deixe-me apenas lhe lembrar um detalhe da história. Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, você vai perceber uma coisa interessante que havia lá no princípio da criação. Naquela época não havia chuva. Diz lá o texto de Gênesis que a terra ela era regada com uma neblina e com as fontes que saíam da terra. Havia um rio que cortava o jardim, que se dividia em 4 braços, e isso produzia uma irrigação natural, e uma neblina que se levantava era a forma de regar a terra, de aguar a terra. Por que você acha que Noé foi tão zombado quando construiu a arca? Porque o povo não sabia o que era tempestade, o povo não sabia o que era chuva, o povo não sabia o que era um enchente. Então se torna algo insano construir uma arca para quê? Se não havia nada disso naquela época. Os locais que tinham água eram locais fixos, faziam parte do rio, emanavam daquele rio. E certamente a posição geográfica de Noé estava a quilômetros e a quilômetros de distância do rio que saía do Éden. Qual é a lógica de construir uma arca? Por isso que ele é tão zombado. E agora, após a queda, muitas questões climáticas mudaram. Ora, a natureza foi atingida, a terra foi atingida, produziu espinhos e abrolhos. Você acha que a maldição foi apenas essa? Claro que não. Começou a surgir seca, veio também as grandes enchentes, calor demais em algumas regiões, frio demais em outras regiões. Sabe o que é que significa? Um desequilíbrio na natureza, embora Deus ainda tenha nas suas mãos o total domínio sobre ela, a ponto que a terra está numa posição tão perfeita com relação ao sol, que se tivesse um centímetro mais próximo, nós morreríamos queimados. Se tivesse 1 centímetro mais distante, nós morreríamos de frio, a terra seria congelada. Mas Deus, com a sua graça, com a sua soberania, projetou de modo a terra, os planetas, o sol, de uma forma tão perfeita, que suspenso no ar do universo, concorre em total perfeição, gira em total perfeição. Mas observe que depois da queda, muitos males começaram a acontecer. Nós temos as enchentes, nós temos grandes estiagens, e o homem agora teria de enfrentar essas intempéries na mudança do clima. Deus faz roupas para o homem, para cobrir a sua nudez, para aquecê-los do possível frio, mas também protegê-los do calor, do sol, que talvez queimasse, e certamente queimaria. Isso acontece em Êxodo. Deus manda uma nuvem para cobri-los. Deus faz com que as roupas não se desgastem, não se acabem, faz com que as chinelas não se acabem na caminhada de 40 anos. Sempre Deus demonstra a sua graça, protegendo e ao mesmo tempo provendo para o homem o necessário para o seu mantimento. Mas Deus também, irmãos, produz roupas para o homem, para mostrar que a partir dali, sem sangue, não haveria remissão de pecado. Foi através do sacrifício de Cristo, que o homem foi redimido do seu pecado. Agora, de que forma nós percebemos agora uma outra bênção de Deus? Veja comigo o versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Um grande problema que surge quando a gente chega nesse capítulo 3 de Gênesis é: qual é o papel, qual é essa função dessa árvore que estava no jardim? Nós temos o relato que Deus colocou no meio do jardim essa árvore da vida, e lá também havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não temos, irmãos, muitos detalhes, qual a função dessa árvore lá no meio do jardim. O fato é que nós temos relações dessa árvore em Apocalipse capítulo 2, como foi pregado pelo pastor, no versículo 7,
quando fala sobre a árvore da vida. Apocalipse 22, quando fala da cidade santa, que no meio da cidade santa há uma árvore da vida que produz frutos durante os 12 meses, uma menção simbólica de que é uma árvore que não morre, ela é constante, mostra a constância, a perenidade que haverá no céu. E aqui nós temos então que o homem ele é impedido de tomar do fruto dessa árvore, para que ele não coma e viva eternamente. Possivelmente, em muitas situações, a palavra certa não é essa, em algumas sugestões do que fosse essa árvore do jardim, essa árvore da vida, essa era uma árvore que certamente produzia vitalidade para o homem. Embora o homem tivesse sido feito para ser eterno, mas observe que ele vive no jardim de forma natural, ele se alimenta da terra, ele bebe da água, ou seja, Deus criou o homem para ser eterno, mas lá no jardim ele trabalhava, ele se alimentava, ele comia, ele bebia. Era o sobrenatural de Deus sendo dado ao homem de forma natural. E observe que o homem agora é privado de comer dessa árvore. Em que sentido essa privação é uma bênção e maldição ao mesmo tempo? É uma maldição porque agora o homem vai ser privado de comer do melhor do jardim. Ele foi privado. Ele não poderá comer mais desse fruto que Deus deu, dessa árvore tão especial. Mas em que sentido isso é uma bênção de Deus para o homem? Imagine, irmãos, você viver a vida inteira, aliás, viver eternamente sobre a condição do pecado. Imagine um momento que as coisas estão difíceis na sua vida, porque quando as coisas estão boas, né, a gente não se importa muito. Quando a vida está boa, quando a gente está com dinheiro no banco, quando a gente está com saúde, quando a família está bem, quando a gente está naquele churrasco maravilhoso, naquele banquete, quando a gente está em festa, no momento de prazer que a gente tem aqui nessa terra, que não se compara nem um pouco com o prazer que nós sentiremos no céu, mas quando a gente está no momento auge de nossa vida, a gente se contenta com esse mundo, a gente quer que dure mais tempo, a gente não quer morrer, a gente quer que a vida se prolongue, a gente quer que a festa dure mais tempo, porque é bom, é agradável. Mas pensa aí nos momentos de dores que você já enfrentou na sua vida. No momento que você perde alguém, no momento que você descobre uma doença, no momento que você é traído por alguém, no momento que você descobre algo que não lhe agradou, no momento de uma decepção, nas angústias da vida, num momento como esse, onde todo mundo fica apavorado com medo. Imagina um momento difícil da sua vida. Qual é o sentimento que nós que somos crentes temos? Eu particularmente, quando as coisas apertam, a primeira coisa que eu digo: Maranata, vem logo Jesus, que esse mundo não dá para nós não. O nosso desejo de homens e mulheres que conhecem o Senhor é esse: Senhor, volta logo, porque esse mundo está insuportável, eu não aguento viver mais tempo nesse mundo. Ora, irmão, se Jesus fala do princípio das dores, e se nós imaginarmos que tudo isso que está acontecendo no mundo é apenas o começo, é a preparação do fim, imagina o que vem por aí. Eu não quero ficar aqui para ver, estou fora, eu quero que Deus me leve logo, ou então que Ele volte logo, porque eu não quero passar por isso. Se essa pandemia é apenas um anúncio das trombetas de Deus, de que Ele breve voltará, e é apenas talvez o princípio das dores, o que é que não vem pela frente? Você quer ficar aqui para ver? Eu não quero, eu quero que Cristo volte logo, eu quero ir para o céu. Agora imagine, se Deus permite que o homem permanecesse no jardim comendo desse fruto, vivesse eternamente. Isso seria uma maldição para o homem, passar a eternidade nesse mundo sobre a condição de pecado. Então, quando Deus priva que o homem coma do fruto dessa árvore, Deus está concedendo ao homem uma bênção. Você vai ser temporariamente privado de comer dessa árvore. No entanto, a árvore que lhe foi tirada do jardim lhe será dada na cidade santa, Nova Jerusalém. Basta você conferir em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22, o texto vai nos dizer o seguinte, versículo 2: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos os servirão. O homem perdeu de comer do fruto da árvore no jardim, mas agora vai comer do fruto dessa árvore na praça da cidade santa, da Nova Jerusalém. Essa é uma demonstração da bênção de Deus que é dada ao homem. Significa que o sofrimento, ele vai acabar, ele é passageiro. A dor que nós enfrentamos nesse mundo, ela é por enquanto. Mas observe, versículo 23,
Quando Deus diz agora: o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. Mesmo fora do jardim, o sustento viria. O homem ia trabalhar, ia lavrar a terra e iria ter sustento para a sua vida. E agora, o desfecho final de tudo isso, irmãos, no versículo 24, é quando diz que, expulso o homem do jardim, Deus colocou ao oriente do jardim do Éden o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus agora coloca agentes de sua guarda, os querubins, são anjos, fazem parte da milícia celestial, que estão à função do trabalho de Deus. E esses querubins estavam ao oriente do jardim, e diz o texto que havia ali o refugio de uma espada protegendo aquele jardim. Deus agora mostra, irmãos, claramente a proteção ao jardim. O pecado não entra mais aqui, você não entra mais aqui. Sabe o que é que isso nos ensina, irmãos? Que embora o pecado tenha sido e é um problema para a nossa vida ainda hoje, ele não pegou Deus de surpresa. E à medida que o pecado surgiu, Deus também revelou ao seu povo os seus atributos e a sua graça. Sabe por quê? É nesse momento que o homem consegue e começa a perceber os atributos de Deus. Você acha que antes da queda, o homem tinha noção do que significava bondade e justiça de Deus? Muito pouco. Por quê? Ele estava num ambiente perfeito, em plena satisfação, em estado perfeito, não havia caído ainda. Os atributos como justiça, fidelidade, onisciência, onipresença, onipotência, soberania de Deus, a eternidade de Deus, tudo isso é demonstrado no momento da queda. O homem começa a conhecer Deus agora. Sabe que isso é um sinônimo de graça. Ainda que o homem tenha pecado, ainda que o homem tenha se afastado de Deus, Deus caminha até ele e agora revela quem ele é. Quer um exemplo disso? Quando Deus fala sobre que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, Deus agora está mostrando o seu atributo de bondade, de misericórdia. Eu vou dar o que vocês não merecem. Sabe o que é isso? Graça. Eu não vou dar o que vocês merecem. Sabe o que isso significa? Misericórdia. Vocês não merecem salvação, mas eu vou dar. Isso é graça. Vocês merecem o inferno, mas eu não vou dar. Isso é a misericórdia de Deus. Deus começa agora a revelar os seus atributos. Quando Deus diz: olha, se você comer do fruto você vai morrer, e quando o homem peca e é expulso do jardim e agora se torna um ser mortal, Deus cumpre a sua palavra. Sabe o que é que Deus revela agora ao homem? A sua fidelidade. Mais um atributo que Deus revela. Quando Deus pergunta ao homem: onde estás? Não é que Deus não conhecia mais, Deus agora estava dizendo: olha, eu sei onde é que você está. Deus é onisciente, Ele conhece absolutamente tudo. Quando Deus agora olha para o homem, e o versículo 8 diz que Deus veio, mostra a onipresença de Deus. Quando o homem pecou, Deus já estava lá, Deus estava vendo, Ele é onipresente. Mais outro atributo que é demonstrado. Quando Deus fala de uma árvore para que o homem não coma e viva eternamente, como é que o homem tinha concepção de eternidade? Como ele teria essa concepção se ele agora perdeu a eternidade, se ele agora tornou um ser vivente? Deus agora mostra a sua eternidade. Você é um ser mortal, mas eu sou eternamente o seu Deus. Deus agora mostra ao homem, no refugir de uma espada, o seu poder. Algo sobrenatural acontecia, uma espada se refugia na entrada do jardim. Isso mostra o poder de Deus. Mas o propósito daquela espada era guardar o jardim. Isso mostra a santidade de Deus. Deus agora começa a revelar os seus atributos na queda do homem. Ele vem em nosso encontro quando nós nos afastamos dele. Ele nos faz promessas, como faz aqui no capítulo 13, quando nós não temos mais nenhuma esperança. Ele nos concede algo que nós não merecemos, por causa da sua graça. Por isso, irmão, Gênesis capítulo 3 é o maior palco da história da revelação bíblica, porque lá nós encontramos a queda do homem, mas encontramos a redenção de Deus, de um Deus que se revela, de um Deus que vem ao nosso encontro, ainda quando nós fugimos da sua presença com medo, por causa do pecado. Mas eu queria convidar você a ficar de pé nesse instante. Nosso tempo já excedeu. Quero orar com você. Você que nos acompanha de sua casa, talvez você que esteja nos acompanhando ainda não conheça ao Senhor, está nos assistindo através da transmissão. Eu quero convidá-lo a, nesse instante, voltar-se para o Senhor, a confessar os seus pecados, a ter noção da gravidade do pecado, mas ao mesmo tempo a ter a noção da graça maravilhosa de Deus na nossa vida. O que Ele pode fazer por você hoje?
o seu poder, a sua graça, a sua fidelidade, todos os seus atributos que são manifestos diariamente, para que eu e você nos voltemos para Deus em arrependimento, em fé e em compromisso. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua revelação, pela demonstração dos Teus atributos nos locais menos prováveis, como foi naquele local da queda. Obrigado porque mesmo com a nossa infidelidade, mesmo com a nossa mutalidade, o Senhor permanece imutável, o Senhor permanece fiel. O Senhor nos dá aquilo que nós não merecemos, e o Senhor nos priva de recebermos aquilo que nós merecemos, a condenação, por Tua misericórdia. Nós Te louvamos, ó Pai, nós Te agradecemos, porque pela promessa maravilhosa de que viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, hoje, como igreja do Senhor, nós temos a plena convicção que com Cristo nós somos mais que vencedores. As portas do inferno não prevalecem, Satanás não mais nos domina, porque aquele que o Senhor tem em suas mãos, o maligno não lhe toca. Nós estamos guardados, nós estamos protegidos, nós fomos cobertos pelo Teu sangue remidor, e podemos chegar em Tua presença, na esperança de que nós comeremos do fruto da árvore da vida, não mais no jardim, mas na praça da grande cidade santa, a Nova Jerusalém. Nós Te louvamos por essa esperança, nós Te louvamos por essa graça, nós Te louvamos por essa certeza maravilhosa. Obrigado, Senhor, em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Poder sentar.